Vamos lá? Na semana passada, nós falamos do movimento cyberpunk. Mas como eu também falei, não é possível abranger toda a ideia do que é cyberpunk com um livro somente, nem mesmo com uma coletânea do porte de Mirror Shades, que foi a que eu apresentei na semana passada. Na verdade, existe uma quantidade muito grande de livros cyberpunks. E, mais recentemente, nós temos visto surgir também o que a gente chamaria de pós-cyber. Na verdade, o pós-cyber ele já existe mais ou menos desde 1992, graças a um livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson. Eu também não vou falar de Snow Crash aqui, porque felizmente ele foi publicado pela editora Aleph, também com tradução minha. É um livro que eu acho sensacional e já é uma coisa bem mais interessante, porque ele é um livro que é uma sátira ao cyberpunk, na verdade. Ele é um livro para se ler, de certa maneira, numa chave de humor. Não chega a ser uma sátira rasgada, não é um Douglas Adams, mas é um tipo de leitura bastante diferente da leitura dos contos de Mirror Shades e dos contos dos contos do Gibson em Burning Chrome, por exemplo, que eu não citei aqui, e de Neuromancer. O cyberpunk da velha guarda, vamos dizer assim, porque já tem mais de 30 anos isso, né? Então realmente existe uma velha guarda do cyberpunk, quem diria? Os cyberpunks se levam muito a sério nos seus escritos. Isso não é uma coisa ruim. Particularmente eu gosto muito, e eu acho que é isso que dá um sabor especial ao cyberpunk. É uma literatura que se quer séria, que se quer levar a sério. O pós-cyber, com alguns trabalhos como Vacuum Flowers, do Michael Swanwick, que na verdade é de 89 e 90, então é na virada, né, do cyber para pós-cyber, mas o Vacuum Flowers já brinca muito com essa questão dos elementos cyberpunks e não leva muito a sério. E o Stephenson consolida essa tendência de brincar com o cyberpunk. Só que de poucos anos para cá também tem havido outros livros que estão surgindo aqui que tem justamente essa preocupação em talvez resgatar, eu não sei se seria o mais adequado falar isso, mas talvez resgatar no sentido de tem uma certa pureza, talvez, é uma palavra que eu não gosto muito, relevem. Mas enfim, vamos reduzir aos elementos fundamentais do cyberpunk, que envolvem tecnologia, envolvem política, envolvem um pouco de aventura, sim, né? E nós temos muitos livros que tratam disso, né? E talvez o livro mais recente a tratar do cyberpunk de maneira séria seja este livro. Opa! Esse livro aqui. Infomocracy, da Malka Older. Infomocracy é um livro muito, muito interessante. Ele saiu agora há pouco, né? E saiu no meio do ano, de 2016, e ele é um dos trabalhos que eu considero mais interessantes no ambiente cyber nesse momento. A começar pela autora. A Malka é irmã de um autor que já está dando o que falar há alguns anos nos Estados Unidos, que é o Daniel José Older. O Daniel tem vários livros, como Salsa Noturna, Resurrection Blues, se não me engano. Agora eu vou esquecer o título, eu vou resgatar depois aqui e botar os links embaixo para vocês. O Daniel Older é mais de fantasia urbana. Mas os dois irmãos têm uma pegada muito legal, que é um pouco diferente do que a gente conhece tradicionalmente nos americanos, né? O Daniel é paramédico, ou pelo menos era, não sei se ele continua sendo. Anos atrás, quando ele começou a carreira de escritor, ele trabalhava como paramédico, se eu não estou enganado, em Nova York. E a irmã dele trabalha, deixa eu pegar aqui só um instantinho para vocês, a referência. Quando a gente está se tratando de um iPad, às vezes a gente nunca pega essas referências de cara assim, né? A Malka é uma trabalhadora humanitária, ela tem doutorado no Centre de Sociologie des Organisations, na França, e ela trabalha com auxílio humanitário. Ela já morou no Sri Lanka, em Uganda, Darfur, Indonésia, Japão e Mali.
E é com base nessas experiências dela que ela escreve Infomocracy. O que é Infomocracy? É uma história ambientada no futuro não muito próximo nem muito distante. A data não é colocada. E já no final do livro a gente tem a percepção de que o sistema que é inventado por ela, que é colocado na história, tem mais ou menos 20 anos de idade. Eu acredito que nós devemos estar aí falando do meados do século XXI, né, na segunda metade do século XXI. Nesse futuro que a Malka visiona, né, visualiza, ela coloca a história de vários personagens que vão se cruzando numa esfera entre vários países, num futuro, vamos dizer, pós-geográfico, como o William Gibson gosta de falar, principalmente na trilogia dele mais recente, de Reconhecimento de Padrões, Território Fantasma e História Zero, que é um futuro pós-geográfico. Só que na época em que as histórias do Gibson se passam, é uma época recente, não chega a ser futuro próximo. Então, os países ainda existem. No futuro que a Malka coloca, não. A maioria esmagadora dos países deixou de ter a sua unidade territorial preservada e eles são subdivididos, foram redivididos. Muitas vezes por conta de corporações que agora também assumiram o status ativamente de nações. Enquanto, por exemplo, em Neuromancer você tem uma coisa de eminências pardas, quer dizer, os países existem, mas geralmente os políticos são puppets, são bonecos, são fantoches de grandes organizações, grandes corporações. No futuro que a Malka coloca, isso já é dado. Ou seja, os países não existem mais os políticos que a gente conhece, e então existem novas unidades, que são as chamadas microdemocracias. Então essas novas unidades, elas têm vários nomes, todos eles nomes meio marketáveis, que é Liberty, Policy First, Earth First, todos esses Heritage, né? Nomes bem palatáveis, né? Bem uma jogada de marketing. Mas só que eles todos são, entre aspas, vigiados e gerenciados por um grande sistema que provavelmente veio substituir a web, que é chamado simplesmente de Information. E é nesse sistema que uma das protagonistas, que é uma jovem japonesa chamada Mishima, trabalha. A Mishima, ela simplesmente está tentando fazer com que a informação funcione bem durante o período pré-eleitoral. É quando a história se passa. A história se passa mais ou menos um período de 2 semanas, antes da eleição e logo depois. É o período que vai cobrir essa eleição para o que eles precisam ter, que é a supermaioria. O que é a supermaioria? É o que diz, né? É o que o nome diz. Se 51%, essas percentagens que não está colocada no livro, mas o que se supõe é que 50%, talvez mais, até para ser uma supermaioria. A maioria dos eleitores votarem por uma dessas novas nações, entre aspas, o mundo inteiro vai ser governado durante 10 anos por essa supermaioria. Então é muito importante que se faça a escolha certa. Mas nós aqui no Brasil sabemos muito bem disso, né? E nos Estados Unidos também. E na Inglaterra também. Enfim, a Malka escreveu esse livro já tem um tempo. Esse livro foi publicado agora, mas esse livro deve ter sido escrito 1 ou 2 anos atrás. Que a gente sempre supõe isso, né? Mas a Malka tem uma visão muito grande de estruturas dos países de terceiro mundo, e ela vive num país de primeiro mundo. Então a visão dela é muito aguçada. E a escolha de personagens também. Praticamente não tem um personagem branco nessa história. E uma coisa que eu apreciei muitíssimo. Você tem a Mishima, você tem um cara que acaba virando uma espécie de par romântico dela, mas é um cara independente que é o Ken. E o Ken, ele está baseado em Tóquio, mas vejam vocês, nossos amigos brasileiros, o Ken é paulistano. O Ken é filho de japoneses e mora em São Paulo. Quer dizer, foi nascido e criado em São Paulo. E depois foi para o Japão, né? Tem também vários personagens ou do Sudeste Asiático, provavelmente do Leste Europeu e do Norte da África, que é o Domain, que é um homem do Norte da África, que vai também tentar lutar para fazer com que o grupo dele ganhe as eleições.
Se eu não consigo agora lembrar de todos os nomes, me perdoem. O livro da Malka é muito suculento e ele é repleto de referências, ele é repleto de informações, mas não é um livro chato. A gente se perde um pouco na narrativa no começo, devo dizer. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas nada que você não retome aqui adiante, você não precisa nem folhear de volta o livro. Mais algumas páginas adiante você já rapidamente se encontra. Os personagens mais importantes que você tem que prestar atenção são a Mishima, o Domain e o Ken, que são os 3 personagens que realmente interessam na história. E o que acontece? Acontece que durante o período pré-eleitoral, o Ken e a Mishima se conhecem numa festa, ficam juntos, vão para o corvo da Mishima. E o que é um corvo? Eu achei muito interessante isso. Eu não sei se eu traduziria como corvo ou como gávea. Vocês sabem que em inglês crow's nest é o ninho da gávea, né? Que é onde as pessoas ficavam antigamente, né, nos mastros para fazer o famoso terra-vista, né, por tempo dos descobrimentos. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o Crow é uma espécie de mini dirigível, que é apartamento também, que é uma excelente solução para a questão habitacional. E a Mishima mora no Crow. E eles estão justamente no Crow quando de repente há um grande terremoto no Japão que destrói muita coisa. E claro que o Crow, por estar no ar, não é destruído, mas ele está ancorado a um prédio que acaba desabando. Eles não se machucam, mas eles têm que sair dali e tentar ver o que aconteceu e o que eles podem fazer. Então a Malka focaliza muito bem essa questão do auxílio humanitário, né, de como é que se faz a questão de logística de ajuda para as pessoas que estão sofrendo numa situação de risco. Mas ao mesmo tempo ela também não tira do nosso olhar o que as pessoas vão fazer com a questão da eleição. Logo na sequência disso começam a haver uma série de situações que parecem meio que armadas para favorecer este ou aquele partido, vamos dizer assim. O nome partido não existe mais. Basicamente Liberty e Heritage que estão disputando. O Policy First, que é ao qual o Ken trabalha, ele entra meio que de azarão no páreo, e em algum momento ele vai quase chegar a ganhar. Não vou dar spoilers aqui especificamente, mas o interessante é que no meio do livro acontece um grande blackout de informações e a informação cai. Ou seja, as pessoas não têm mais acesso à web no mundo inteiro. E aí existe uma espécie de um certo pânico. As pessoas, aquela coisa que a gente já conhece hoje em dia, se o Facebook cair, se a nossa rede cair, a gente fica apavorado, a gente fica nervoso. E o que acontece com eles? E é no momento que é no dia da votação que isso acontece. Então as pessoas no mundo inteiro precisam votar e não podem votar. Então cabe às pessoas que estão na linha de frente, que são a Mishima, o Ken não é muito, quem vai nos bastidores, é muito interessante também porque há essa inversão, nós não temos personagens brancos ativos na história, e quem está dominando o cenário é a Mishima. O Ken é um cara muito interessante, não é um vilão da história, mas ele é um sidekick, né? É o cara que fica parceirão ali, mas o interessante é que numa certa hora na narrativa acontece uma coisa que eu não vou contar a vocês, mas é muito, muito interessante, que a Mishima meio que se volta contra o Ken, porque há uma possibilidade do Ken ser espião. E ele pensa a mesma coisa a respeito dela. E a gente realmente não sabe, no fundo, se tem algum deles ali que seja espião. A gente vai descobrir que até pode ter. Mas aí vocês têm que ler o livro para descobrir. Eu não vou me deter muito mais hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa breve descrição. Não me detive também em aspectos do cyberpunk, mas é importante apenas frisar mais uma vez para terminar que esse é um thriller político, na verdade. Mas eu acho que vocês vão gostar, mesmo aqueles de vocês que não se interessarem muito por política. Lembrem, por exemplo, de Capitão América 2, né, o Soldado Invernal, que na verdade é um grande thriller político, né? E que é disfarçado, entre aspas, de história de super-herói. Mais ou menos isso aqui também. Na verdade, a gente tem aqui uma espécie de thriller político que fala sobre processo eleitoral. É um processo eleitoral que especificamente não existe da maneira como a Malka coloca, mas toda a discussão que se coloca em torno de quem vai vencer, por que deve ou por que não deve vencer, ela consegue sair da coisa do patriotismo, da patriotada, que eu acho maravilhoso. Ao mudar aqui, fazer um card shuffling dos países, das nações, e botar o processo de microdemocracia em evidência, a Malka se aproxima, inclusive, de alguns autores fantásticos, como Kim Stanley Robinson, que são os considerados humanistas da ficção científica, que lidam muito mais com o aspecto do impacto humano, né? O que a tecnologia vai provocar de impacto para a humanidade, e como é que se vai resolver isso logisticamente falando. Eu espero que vocês curtam esse livro como eu curti.
Muito obrigado e até o próximo programa. Gostou do programa? Então não deixe de assinar o canal, dar like na nossa página do Facebook e bater um papo. Eu estou sempre postando alguma coisa, algum link interessante sobre contos gratuitos na web, sobre livros que eu estou lendo. Às vezes eu posto também. Temos um Instagram também, @terraincognita_books. Dê uma checada, vou botar o link aqui embaixo para vocês. Tchau.